Olá pessoal, tudo jóia? Você vai prestar vestibular da FMJ? É aí que você quer fazer medicina? Então vamos lá. Vários alunos me mandaram mensagem pedindo para eu gravar esse vídeo, então estou aqui atendendo a pedidos, até porque a ideia desse canal é realmente colaborar com a sua aprovação. Inclusive, se você tiver dicas, se você quiser sugerir temas, faculdades, deixa aqui no comentário, porque à medida do possível eu gravo os vídeos respondendo vocês. Beleza? Então vamos lá, se você quer prestar vestibular na FMJ e ser aprovado esse ano ou em espaço curto de tempo, você precisa saber muito sobre esse vestibular. Então qual que é a ideia aqui? É te dar uma visão geral do vestibular, te dar dicas, conteúdos para você se preparar para esse vestibular. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho dessa faculdade. A prova da Jundiaí, ela tem grau 2 de dificuldade e nós vamos falar um pouco o que significa isso dentro dos conteúdos, tá? Então, segura a mão aí, porque eu vou explicar para vocês dentro do conteúdo de matemática, de química e física, o que significa ela ser um grau 2. Eu vou explicar para vocês, beleza? Mas antes, nós vamos falar sobre algumas características da Jundiaí que você precisa saber na hora da sua prova, até para você conseguir administrar tempo e como resolver as questões, beleza? Antes da gente iniciar, vou pedir para você, se esses vídeos, se o canal te ajuda, se você gosta de assistir os vídeos, curte o vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, eu gosto de ver aí o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, sugestões de novos temas, que é super importante para mim ver o feedback de vocês. Beleza? Então vamos lá. A Jundiaí, ela tem 120 vagas e o vestibular acontece uma vez por ano. Então, todo final de ano, né? Então é uma faculdade que não tem vestibular no meio do ano, que algumas faculdades da VUNESP ainda têm. Dizem que daqui a um tempo todos os vestibulares vão acontecer só no final do ano, mas ainda isso não é oficial. Então a princípio tem alguns vestibulares que acontecem em 2 vezes por ano, meio e final, e alguns vestibulares só no final do ano, que é o caso aqui da Jundiaí. Tudo bem? Então sempre no final do ano tem o vestibular com 120 vagas. E como que é feita, como que é preparada esta prova? Nós temos duas provas, nós temos a prova 1 e a prova 2. Nesta prova 1, ela é composta por 20 questões, né? Então, olha só, 20 questões, 10 questões de química e 10 questões de biologia e vários conteúdos. Gente, sabe qual que é a vantagem quando tem várias questões dissertativas, no caso de química e biologia? É que os conteúdos, eles não têm como variar muito. Então, se você souber os tópicos mais recorrentes da Jundiaí, você vai saber mais ou menos o que te espera nessa prova desse ano. O que você vai ter que melhorar, o que você vai ter que saber para se sair bem nessa prova deste ano. É saber o seguinte, qual é o grau de dificuldade, o que eu tenho que estudar, até onde eu tenho que ir com os meus estudos, certo? Então, por exemplo, equilíbrio tende a estar na prova da Jundiaí, orgânica tende a estar na prova da Jundiaí. O que você precisa saber é o seguinte, o que tipo de orgânica, né? Quais reações, quais são as reações principais, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Beleza? Mas os tópicos recorrentes você consegue saber, porque como são 10 questões, é difícil oscilar tanto, até mesmo porque geralmente fica sendo sempre uma questão de cada conteúdo. Tópicos que se repetem mais nas provas da VUNESP é química básica, geralmente ela aparece com muita frequência em mais de uma questão. Orgânica, mas não sempre as mesmas questões, orgânica pode ter uma ou duas, mas não é com o mesmo foco. Beleza? Então, estequiometria também é um conteúdo que pode aparecer em mais de uma questão com focos diferentes. Eu posso colocar estequiometria com equilíbrio e estequiometria com soluções. Mas, o que é importante que você saiba? Que se você tiver o conteúdo base, você tende a chegar na prova e se deparar com ele, ok? Qual que é, então, o segredo para conseguir a aprovação? Como você está estudando este conteúdo base, como você está treinando essas questões. Beleza? Lembrando que você precisa se preparar para a prova deste ano e não para provas anteriores. Tudo bem? Tranquilo por enquanto? Então, beleza. E como que funciona? Nessa prova 1, que tem 20 questões, são 20 questões mais uma redação e você tem 4 horas para resolver.
Parte-se do princípio que o aluno demora e leva, né, gasta, investe, não sei qual é o nome certo para isso, mas ele leva aí 1 hora para fazer redação. Então, partindo desse princípio, você tem aí 9 minutos mais ou menos para cada questão dissertativa, que é a média que tem na Santa Casa, na FAMERP, questões de nível 2. Beleza? Que são aí as faculdades níveis 2. Então, basicamente a mesma coisa. Se você fizer a sua redação em menos tempo, você ganha tempo aí nas questões dissertativas. Tem questões mais diretas, que você gastaria muito menos tempo que 9 minutos, tem questões muito menos diretas, então você gasta mais de 9 minutos e você vai ter que administrar isso. A prova, quando ela é elaborada, quando as questões é pensada para aquela faculdade, para aquela prova, para aquele ano, para aquele público, ela é avaliada nesse aspecto também. Se o aluno demora mais tempo aqui, eu tenho que ter uma questão que compense isso com menos tempo. Tudo isso é pesado, tá, gente? Quando a gente fala de tempo médio por questão, é um tempo médio. Não significa que você vá gastar 9 minutos. Igual tem um que me pergunta o seguinte: Débora, já estou 9 minutos na questão e não finalizei. Para e vou para outra? Não finaliza a questão. Porque provavelmente terão outras que você leva menos tempo. Isso se você estudou da forma certa, tá? Estou partindo do princípio que você estudou, está preparado, não está gastando tempo com continhas desnecessárias, que você já sabe otimizar as suas resoluções. Beleza? Tudo bem por enquanto? Então, vamos lá. E na segunda prova, isso é no período da manhã, gente, no meu primeiro período. Algumas provas, a VUNESP entrega tudo para você, né? Entrega a prova 1, a 2, a redação, e você se vira e administra o tempo. Não é o caso da Jundiaí. Então, na Jundiaí você tem a prova 1, que são, né, as 20 questões dissertativas e a redação. Você tem um intervalo e aí você volta para a prova 2, que é no período da tarde, que são as questões objetivas. 60 questões. Dessas 60 questões, são 10 questões de cada: português, matemática, física, biologia, história e inglês. Beleza? Tudo bem? E aí parte do princípio que você tem 3 minutos para cada questão também, certo? Também é a média normal das questões aí de níveis 2. Tudo bem? Gente, quando a gente olha para a prova da Jundiaí, comenta com os alunos, olha, você tem 3 minutos para cada questão, a gente sabe que não é uma coisa simples de se fazer. Então você precisa estar muito bem treinado para conseguir aí esta aprovação na Jundiaí, usando aí mais ou menos 3 minutos por questão, certo? E por que isso? Agora a gente vai falar sobre particularidades desta faculdade. Com relação aos tópicos base da VUNESP, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um PDF. É um infográfico que também está no meu site, mas caso você ainda não tenha visto, ele está aqui embaixo. O que tem nesse infográfico? Os tópicos mais recorrentes da prova e que você precisa dominar. É claro que aqui embaixo, gente, estão os tópicos mais recorrentes. Você precisa também saber como estudar. Por exemplo, radioatividade. Como eu estudo radioatividade? Como que cai radioatividade dentro da prova da Jundiaí? Depois eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? De como vocês vão fazer isso. Mas o que é importante vocês saberem? Agora, o mais importante. As questões níveis 2, elas têm uma característica muito específica, muito delas, tá? É muito comum nas questões de provas níveis 1 a questão ser muito direta, muito objetiva. Vamos pensar aqui em matemática, que é um conteúdo que geralmente os alunos têm mais dificuldade, tá? Quando a gente fala de matemática, situação problema, probabilidade, combinatória, as questões de nível 1 é a seguinte forma: a questão é mais direta, aí nós temos a primeira parte, que é a introdutória da questão, a segunda, ele começa a dar informações pra gente, a terceira parte é o comando. O que é o comando, Débora? O comando é a pergunta, é onde vai te direcionar para a resposta. Isso é para as faculdades níveis 1, como por exemplo a FAMEMA, tudo bem? Quando a gente fala da Jundiaí, quando a gente fala da Santa Casa, da FAMERP, isso muda um pouco. Como assim? Como que muda? Vou até pegar outra cor aqui para fazer sentido para vocês. Olha só, quando a gente fala de nível 2, a questão ela não é tão objetiva dessa forma.
Principalmente se é uma situação problema, você tem que interpretar. E nível 2 tem muito essa característica de interpretação. Se você não tiver uma boa interpretação, um bom tempo de resposta, dificilmente você consegue finalizar, tá? Então, para as provas níveis 2, o que acontece? O primeiro passo acontece igual. A gente tem aqui o primeiro passo, que é a introdução do conteúdo. Geralmente, aí acontece uma mudança no segundo e no terceiro passo. Pode ser que eu coloque o comando aqui e eu te dê informações aqui, certo? E aí, ó, você vai fazer a leitura, vai até o final e você vai ter que voltar para entender o comando, ok? Pode ser que eu te dê o comando / informações aqui e continue dando informação aqui, no enunciado, beleza? Ou pode ser que eu te dê o comando aqui e as informações e aqui eu faço alguma referência ao início. Débora, do que você está falando? Pensa no seguinte, eu tenho uma situação problema, né? Vamos pegar aqui uma situação problema, eu posso pensar aqui em probabilidade, questões que têm mais contexto. Eu posso introduzir, falar sobre o que eu estou querendo falar. Então, por exemplo, a de probabilidade. Eu tenho um baú com X bolas de tal cor, tal cor, tal cor. E aí, ó, introduzir. O que eu tenho? Introduzir o assunto. Eu posso contar toda uma história, eu posso falar o que está acontecendo, eu posso contar o local. Nível 2 tem um pouco disso, né? De contextualizar. No meio da questão, eu já digo o que eu quero. É o comando. Só que aí eu continuo falando, dando aqui algumas informações. Por que isso muda do nível 1 e para o nível 2? Quando a gente está falando de nível 1, as questões são mais objetivas, então são diretas. Se você montar a sua estrutura de acordo com o que você for lendo, quando você terminar de ler a questão, você tem o seu problema montadinho só para resolver. Quando a gente fala de nível 2, isso nem sempre é verdade. Pode acontecer de ser? Pode. Pode acontecer de me dar uma questão direta? Pode. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, a gente precisa juntar essa informação entre 2 e 3. Então, geralmente as questões a gente quebra em 3 partes, né? Nível 2, geralmente tem 3 partes. Então, a introdução, o comando e as informações. No nível 2, a gente tende a misturar essas 2 partes, informação e comando. Por quê? Porque isso dificulta para o aluno. Porque isso faz com que o aluno fique gastando tempo na leitura. Então, se você não treinar isso, o que vai acontecer? Você vai ler, você vai procurar o comando aqui embaixo, não vai achar, você vai retomar desde o início, vai ler de novo. E toda vez que você retoma na leitura, você volta, você está gastando tempo de outras questões. Então, gente, é super importante que você se atente e treine as questões certas para as provas de vocês. Então é por isso que exaustivamente eu falo aqui, não basta você pegar uma lista no YouTube e começar a resolver. Você precisa resolver os exercícios que vão te auxiliar na sua prova, os exercícios certos, ok? Nível de dificuldade certo, linguagem certa, direção certa. Então, o que os professores que elaboram as questões da Jundiaí gostam de falar? Sobre o quê? Ok? Então é importante você saber disso. Matemática não tem um rodízio muito grande, é igual química, mas física tem um rodízio grande. Então, quais são os conteúdos de física que geralmente eles trocam, né? Então é comum, por exemplo, né? Eu tenho uma quantidade de conteúdos, então tem ano que cai um, tem ano que cai outro. Quais são os substituídos? O que nunca é substituído? Por exemplo, elétrica é um conteúdo que nunca é substituído. Isso são informações importantes para vocês. E para que vocês se preparem da melhor maneira possível, o infográfico está aqui dos tópicos mais recorrentes que você precisa dominar. Tudo bem? Mas Débora, onde eu encontro questões? Qual é o critério de correção? O que é considerado ou não? Uma coisa extremamente importante para vocês. Uma dica importantíssima com relação à prova de Química. Para as provas de níveis 2, Santa Casa, FAMERP, geralmente cada questão dissertativa vale 4 pontos. Na Jundiaí vale 2 pontos. Então é importante você ficar atento, porque como ela vale um pouco menos, se você perder, fica mais complicado. Tudo bem? Lembrando, gente, a nota de corte da prova objetiva da Jundiaí é alto. Então são 60 questões, mas geralmente a nota de corte fica de 53, 55, tem ano que é 51, então é importante você se programar para atingir uma nota alta nas objetivas também. Beleza?
Débora, mas como que eu vou saber o critério de correção, grau de dificuldade, os exercícios certos? Aí eu tenho um convite para fazer para você. Nos dias 3, 5 e 7 de agosto, eu vou fazer um evento onde eu vou dar essas informações com relação às provas de medicina da VUNESP. Então, se você ainda não está inscrito nesse evento, você não pode perder. Também vou deixar o link aqui embaixo, se você não estiver inscrito ainda, clica nesse link, se inscreve, participa. Mas, gente, fica super atento ao seu e-mail, você precisa se inscrever, confirmar o seu e-mail, porque senão você não recebe o acesso às informações e ao link de acesso do evento. Ok? Gostou do vídeo? Se gostou, você curte. Ficou dúvida? Quer saber de mais alguma coisa? Deixa aqui no comentário, vai ser um prazer responder vocês, ok? Gente, até a próxima dica. Tchau, tchau.